Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Procissão das Almas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano e todos do canal. Eu sou cabo da Polícia Militar do Estado do Ceará, tenho 33 anos e por conta de ser militar da ativa, eu vou me manter no anonimato e usarei um nome fictício para as pessoas que são citadas nesse relato. Eu sempre acompanho os relatos do canal que abordam essa temática sobrenatural. Hoje eu vou falar de uma experiência sobrenatural que eu tive há poucos dias atrás. Eu moro na cidade de Farias Brito, que fica na região sul do interior do estado do Ceará, conhecida como região do Cariri. Nesse dia, eu tinha ido de carro para um festejo com um amigo meu em um distrito da cidade conhecido como Serra do Quincunká. Esse distrito fica a mais ou menos 12 quilômetros distante da cidade onde eu moro. Luciano, nós fomos para a festa, nos divertimos e encontramos alguns amigos. Tudo deu certo, porém quando estávamos retornando para casa por volta de mais ou menos 1h30 da manhã, eu vinha no banco do carona do carro do meu amigo que estava dirigindo, quando no meio do caminho, em uma localidade inóspita, onde não havia praticamente nenhuma residência próxima, eu vi um grupo de pessoas, todas de branco, caminhando. Na frente desse grupo, havia um senhor negro que aparentemente deveria ter em torno de uns 50 anos e que vinha segurando com as duas mãos uma grande vela acesa. Assim que eu vi essas pessoas, eu perguntei ao meu amigo se ele também estava vendo aquele povo andando no meio daquela estrada, no meio do nada, àquela hora da madrugada. Meu amigo respondeu que sim. Nós já havíamos passado por aquelas pessoas e já estávamos distantes mais ou menos uns 200 metros, quando eu disse ao meu amigo: vamos voltar e ver se de repente esse pessoal está precisando de alguma coisa. Vai que alguém sofreu algum acidente e precisa de ajuda. Quando meu amigo estava reduzindo o carro para poder fazer a manobra para voltar, eu mudei de ideia e disse que era melhor a gente seguir viagem, pois aquilo estava muito esquisito. Mas daí meu amigo disse que queria ver e saber o que diabos estava acontecendo para esse povo estar a uma hora daquelas andando no meio do nada. Acabamos dando meia volta, mas, Luciano, eu juro por Deus que a estrada estava completamente vazia e não havia nem sinal daquelas pessoas. Ficamos olhando um para a cara do outro sem entender nada, pois havíamos acabado de passar por aquelas pessoas e não tínhamos andado nem 300 metros depois que passamos delas, e nem demoramos para fazer o retorno, mas as pessoas simplesmente sumiram. Agora, na localidade por onde eles estavam caminhando, não havia nenhuma residência, não havia nenhuma outra entrada de estrada que eles pudessem entrar para ir para outro lugar, nem mesmo um buraco no chão havia onde eles pudessem ter se escondido. Na mesma hora, eu lembrei dos relatos que já tinha ouvido sobre a Procissão das Almas, e eu disse a meu amigo que o que vimos foi, na verdade, essa procissão. E ao invés de ser com pessoas vivas, naquela procissão havia apenas as almas caminhando. Nós então fizemos novamente o retorno e fomos para casa. Luciano, desde a minha época de criança, eu nunca tinha visto nada sobrenatural como vi nesse dia. E o mais intrigante foi que eu não vi sozinho. Meu amigo, assim como eu, também viu e pode confirmar a minha história. Andar à noite ou de madrugada pelas cidades do interior do Brasil traz sempre o risco de se encontrar a qualquer momento alguma manifestação sobrenatural. Ainda bem que o que vimos foi uma manifestação pacífica, sem muito perigo. O ruim é quando você se depara com manifestações malignas, pois essas podem pôr em perigo as nossas vidas. Desde já eu agradeço a você, Luciano, por ler o meu relato e desejo a todos os ouvintes e inscritos do canal
que fiquem com Deus. A sombra. Há alguns anos, eu comecei a trabalhar como vigia em um prédio de escritórios localizados no centro da cidade onde eu moro, cujo nome eu não vou revelar. Assim que eu cheguei, eu ouvi vários comentários de pessoas que trabalharam lá que chamaram a minha atenção. Por exemplo, eles mencionaram que quase nenhum vigia durava mais de uma semana, já que à noite sofriam as consequências das visitas de fantasmas e espectros que habitavam o local. Eu ignorei esses comentários, dando a mesma importância que se dá às conversas fiadas de vizinhos, atribuindo-os a fofocas simples. Eu nunca fui supersticioso e, trabalhando como vigia, menos ainda poderia me dar ao luxo de acreditar em fantasmas ou seres do além. Finalmente, numa noite, o meu primeiro turno começou. Os escritórios estavam completamente vazios e tudo transcorria normalmente. Às 3 da manhã, eu ouvi o ruído de cadeiras sendo arrastadas no andar de cima. Eu me lembrei de que todo o pessoal já tinha saído e que só eu estava lá. Então, pensando que alguém podia ter entrado, eu fui imediatamente para o local. Ao chegar, eu abri a entrada da área de onde vinham os ruídos, acendi a luz e comecei a inspecionar o local, procurando minuciosamente em cada canto, pois eu estava certo do que eu tinha ouvido. No entanto, eu não encontrei ninguém. Achando tudo muito estranho, eu apaguei as luzes, tranquei a porta e desci as escadas. Mas ao chegar no térreo, eu fui surpreendido por um barulho intenso vindo do segundo andar. Eu subi novamente as escadas, retornei à área em questão, e aqui está onde eu estou consciente do que muitos de vocês talvez não acreditem em mim. Mas eu tenho que contar o que eu vi. Diante de mim, as cadeiras estavam se movendo sozinhas. Elas se deslocavam de um lugar para o outro, provocando um estrondo enquanto eram arrastadas por uma força invisível. Naquele momento, eu não soube o que fazer. Atônito, eu só pude recuar e, deixando a luz acesa, tranquei novamente a área. Então eu desci correndo as escadas, retornei à minha cabine, me tranquei e decidi não sair de lá até o pessoal da limpeza chegar por volta das 6 da manhã. Foi só então que eu vi as vozes das pessoas que estavam chegando ao local e eu saí da minha área. Enquanto eu me dirigia a eles, eu só pensava no que lhes diria quando me perguntassem sobre a bagunça no segundo andar. Eles subiram para começar suas tarefas, mas não mencionaram absolutamente nada. Surpreso, eu subi para o segundo andar e percebi que as cadeiras estavam perfeitamente arrumadas e tudo estava como se nada tivesse acontecido horas antes. Na noite seguinte, eu fui trabalhar mais temeroso e decidi não sair da minha cabine, a menos que houvesse uma emergência. Luciano, com o tempo, eu relaxei gradualmente até que finalmente adormeci. Eu não percebi quanto tempo eu dormi até ouvir algumas vozes. Era o pessoal da limpeza abrindo a porta principal do prédio. Eu acordei, olhei para o relógio e vi que eram 6 da manhã, mas eu fiquei muito impressionado quando eu percebi que naquele momento eu estava fora da cabine, deitado na entrada do prédio. Eu me lembrava perfeitamente de ter adormecido dentro da cabine, então eu não entendia como eu podia ter acordado naquele outro lugar, especialmente porque eu nunca tive sonambulismo. Rapidamente eu me levantei e recebi os limpadores sem mencionar uma única palavra sobre esse estranho incidente. Eu confesso que naquele momento já passava pela minha mente a ideia de deixar de trabalhar naquele lugar, mas apesar do medo, eu decidi continuar. Infelizmente, na noite seguinte, ao adormecer novamente, eu comecei a ter um sonho muito particular.
Eu visualizei os escritórios, observei os corredores escuros e os locais de trabalhos vazios. Mas, de repente, muitas sombras começaram a emergir das paredes. Essas sombras se dirigiam à minha área e, através das paredes e portas, invadiram meu espaço, começando a me agredir fortemente no meu sonho. Eu sentia claramente os golpes e podia ouvir palavras incompreensíveis enquanto esses espectros me agrediam. A manhã chegou, eu acordei às 6 horas, peguei minhas coisas, me despedi do pessoal da limpeza e saí em direção à minha casa, me lembrando do terrível pesadelo que eu havia tido na noite anterior. Ao chegar em casa, decidi tomar um banho e, ao tirar a camisa, eu levei um choque ao perceber que as minhas costas estavam arranhadas. Foi impossível não me lembrar do meu sonho na noite anterior e então não restaram dúvidas. Aquilo não havia sido um pesadelo. Havia acontecido de verdade. Foi então que ficou claro para mim que os espectros que haviam naquele escritório estavam muito zangados com a minha presença e eles preferiam estar sozinhos. Esses acontecimentos me fizeram pensar que a agressividade desses seres poderia atingir extremos inimagináveis, talvez mais graves com o passar do tempo. Por esse motivo, eu decidi jamais voltar lá, cumprindo assim a afirmação de que as pessoas não duravam nem uma semana completa trabalhando naqueles escritórios. Essa foi a minha experiência. Obrigado a todos por ouvir e um grande abraço. A visita da Llorona. Saudações, Luciano. Estou aqui eu para contar mais uma experiência sobrenatural que eu passei aqui no México, onde eu moro há mais de 20 anos. Eu ainda tenho muitos outros relatos para enviar, mas devido ao trabalho eu não estou conseguindo tempo para pôr no papel. Muitas pessoas aí no Brasil devem conhecer a lenda da La Llorona, ou a Chorona, através do seriado Chaves. Mas eu digo que aqui no México, ela vai muito além de ser uma simples lenda muito popular. Existem casos famosos e reais de avistamentos, contatos e até filmagens dessa assombração. Uma rápida pesquisa na internet pode mostrar resultados capazes de deixar qualquer um de cabelo em pé. Então, Luciano, era o mês de Todos os Santos, para ser mais preciso, o mês de outubro de 2007, quase chegando a data da celebração do Dia dos Mortos, aqui no México, o que nos Estados Unidos é conhecido como o Halloween. Eu trabalhava como guarda de segurança na cidade de Puebla, e era uma noite fria de sábado. O relógio marcava perto das 2:30 da madrugada. Eu estava na cabine de vigilância, onde eu estava protegido do frio. Eu estava jantando e ao mesmo tempo tinha ligado o rádio para ouvir música ou talvez alguma notícia, pelo menos para sentir um pouco de companhia. Na verdade, eu já estava com sono por não ter dormido bem. Então, quando eu estava prestes a começar a minha pequena sesta, ao longe eu comecei a ouvir soluços e lamentos aterrorizantes de uma mulher. Se vocês estão se perguntando se aqueles lamentos diziam "Onde estão meus filhos?" ou algo parecido, eles eram mais como um gemido horrível que poderia arrepiar a pele do mais cético ou corajoso. Eu comecei a perceber que aquele lamento estava gradualmente se afastando, e foi então que de repente algo, ou alguém, bateu na janela da cabine de vigilância onde eu estava, e a batida foi tão forte que eu até dei um salto de susto. Amigos, o vento estava soprando muito forte, tanto que causava medo e arrepios ouvir o seu assovio daquela maneira passando pela cabine. Para ser sincero, eu comecei a ficar muito nervoso, embora durante o tempo que eu estive trabalhando lá, nunca tivesse mencionado fantasmas ou aparições. No entanto, eu lembrei das lendas muito recorrentes aqui sobre a La Llorona,
Naquele momento, eu comecei a sentir uma sensação muito estranha, um medo que eu nunca havia experimentado. No entanto, o que realmente me causou pavor foi que após o golpe na janela, aquilo que estava do lado de fora começou a tentar abrir a porta da cabine de vigilância onde eu estava trancado, porque a maçaneta começou a se mover intensamente. Foi então que eu dei graças a Deus por tê-la trancado, pois se eu não o tivesse feito, eu não sei quem ou o que teria entrado na minha área. Eu não pude fazer nada além de começar a rezar e me entregar à minha fé. Finalmente, a maçaneta parou de fazer barulho, mas então o que interrompeu novamente o silêncio da madrugada foi aquele choro horrível que eu consegui perceber à distância, de repente, bem do lado de fora da minha cabine. Então, todos os cachorros da região começaram a uivar terrivelmente, porque eu suponho que eles sentiram a presença daquele ser por ali. Finalmente, o lamento cessou e os cães se calaram, e assim finalmente eu pude completar o meu turno. Antes de terminar o meu relato, eu gostaria de dizer algo. Uma coisa é certa: as manifestações e aparições da Llorona não são apenas histórias ou lendas como a maioria das pessoas acredita. As pessoas pensam que a Llorona é apenas fruto de histórias, mas não é assim, porque o meu relato é verdadeiro e, portanto, eu gostaria de recomendar que as pessoas não encarem esses encontros como algo para ser zombado ou julgado. Eu devo confessar que talvez antes dessa experiência eu pudesse ser considerado como parte desse grupo de pessoas céticas, até que eu vivi por conta própria a experiência que eu compartilhei hoje. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. O berço amaldiçoado. Olá, meu nome é Ana Maria, eu sou de Belém do Pará e vou contar uma experiência bastante estranha e macabra que me aconteceu quando eu era pequena. Quando isso ocorreu, eu teria entre 4 ou 5 anos. Eu sou a caçula de 5 irmãos e dividi o quarto com a minha irmã adolescente mais velha, que foi como uma segunda mãe para mim. Nós éramos muito unidas. Uma vizinha havia presenteado minha mãe com um berço antigo de madeira muito bonito. Esse berço era grande e quando eu nasci ele foi designado para mim e eu ainda o usava até os meus 4 anos. Mas em certas noites eu ouvia batidas no lado direito do berço que ficava encostado na parede. Eu começava a sentir um frio intenso e eu suava. Até que um dia eu decidi olhar e eu me arrependi de ter feito isso, pois quem batia era nada mais nada menos do que uma mão esquelética que saía, não sei se do nada ou da parede, com uma garra que batia no berço. Eu comecei a gritar e a chorar muito. A minha irmã acendeu todas as luzes do quarto e aquela mão simplesmente desapareceu. Assim, vários meses e várias noites se passaram. Meus pais sempre vinham assustados para o quarto e perguntavam novamente à minha irmã sobre o pesadelo. Às vezes, ela mal conseguia falar devido ao susto que meus gritos lhe causavam, mas ela não via nada. Com o tempo, isso parou de me incomodar. Quando eu entrei na escola primária e meus pais trocaram esse berço por uma cama nova, eles me revelaram algo. Aquele berço tinha pertencido a uma das filhas da vizinha, cuja filhinha infelizmente se afogou em um rio durante um passeio em família. A menina. Boa noite, Luciane e inscritos. O que eu vou contar aconteceu há cerca de um mês. Eu estava saindo do meu novo trabalho em uma padaria.
O estabelecimento é do meu cunhado e ele me deu um emprego lá. Enfim, naquele dia, eu estava saindo à noite. Por questões financeiras, eu tive que vender minha moto para pagar algumas dívidas, além do que na época o preço da gasolina estava muito alto e eu não estava conseguindo mantê-la. Então, eu comprei uma bicicleta e a equipei com uma pequena, mas potente lanterna para conseguir voltar para casa à noite quando eu saía da padaria. Eu estava pedalando em uma rua um pouco escura que fica na beira da BR-101, pedalando para chegar em casa, quando eu vi à beira de um estabelecimento várias crianças brincando ao lado e alguns adultos reunidos conversando. Naquele momento, eu vi uma menina com roupas longas e brancas que aparentemente estava brincando com as crianças, mas eu achei estranho, pois aquelas crianças pareciam não vê-la, pois elas brincavam entre si e quando essa menina se aproximava delas, elas pareciam que não a notavam. Eu comecei a observar a menina mais atentamente e percebi que ela parecia não ter pés. Eu parei abruptamente e olhei novamente, mas ela já não estava mais lá. Eu não sei para onde ela foi, mas eu não a vi mais ali. Eu continuei o meu caminho um tanto assustado e a minha surpresa foi grande quando eu a vi mais adiante parada à beira da estrada. Ela estava sozinha da mesma forma que estava antes, porém ela estava flutuando e eu consegui notar que ela realmente não tinha pés. Eu não aguentei e acelerei a minha bicicleta até o ponto em que a corrente se soltou. Eu tive que parar para arrumá-la e foi então que eu vi alguém passar por mim. Era aquela menina que passou voando ao meu lado e depois a sua imagem se desvaneceu. Luciano, eu senti um arrepio gelado e fui o mais rápido possível para casa. Sem dúvidas, foi algo estranho e assustador que me arrepiou. Desde aquele dia, eu não voltei a trabalhar à noite na padaria e pedi para mudar de horário. Agora eu trabalho durante o dia e nunca mais eu precisei passar por aquela rua durante a noite.